mais um dia na presença do Senhor. Nós louvamos a Deus porque temos a oportunidade de estarmos aqui juntos para mais um dia prestarmos culto de adoração, de louvor ao nosso Deus, porque reconhecemos que só Deus é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor, e é muito bom estarmos reunidos como igreja nesse dia, dia do Senhor, domingo, dia do Senhor. Então, sejam todos bem-vindos, estejamos em espírito de adoração. Nós vamos ouvir o prelúdio, e enquanto o prelúdio está sendo tocado, esse é aquele momento que você tem de estar em oração, colocando a sua vida, este culto, os nossos irmãos, a nossa igreja, nas mãos do Senhor, diante do Senhor. Amém. Felipe tocou, se eu não me engano, maravilhas divinas, né? E Deus, ele é maravilhoso realmente, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E quantas maravilhas Deus tem feito no nosso meio, tem derramado nas nossas vidas, toda sorte de bênçãos. E a nossa oração é que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, especialmente com as melhores bênçãos, né? E as bênçãos espirituais. Irmãos, nós vamos fazer a leitura bíblica de forma uníssona no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Nesse momento é aquele momento que você vai poder abrir o seu áudio para que nós possamos fazer essa leitura a uma só voz. Nós vamos fazer aquela leitura bem devagarinha, bem pausada, para a gente conseguir fazer o mais bonito possível. Vamos ler todos juntos? Diz assim: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém. Como eu falei no início do culto, né? Nosso louvor e nossa adoração somente ao Senhor. Ah, Carolina, mas a gente não adora a deuses de escultura, de barro, mas às vezes nós podemos correr o risco de colocar coisas no lugar de Deus. Às vezes um sentimento, uma emoção, uma pessoa, uma situação, um trabalho, dinheiro, que você não faça isso, né? A sua adoração, a sua prioridade deve ser o Senhor. E esse Deus a quem nós servimos, ele é santo. Nós vamos cantar isso ao Senhor, declarar isso ao Senhor com as nossas vozes, cantando o hino nosso, o cantor cristão santo. Toda sua mão, supõe que é rendência.
Amém. Louvado seja Deus, esse Deus que é santo, que é maravilhoso e que nos criou para louvá-lo. Nós hoje temos o privilégio de termos conosco, cultuando ao Senhor, a irmã Deise Marano. A irmã Deise Marano, ela tem dedicado a sua vida a serviço do Senhor, através do dom, né, de um dos dons que Deus concedeu a ela, que é cantar, né? A Deise tem uma voz linda, e glória a Deus porque tem usado o seu dom para o serviço do Rei, o serviço do Reino, para louvar ao Senhor e para abençoar vidas. Então, a gente passa agora a palavra para a irmã Deise estar louvando ao Senhor. Deus abençoe, Deise. Amém. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então? Então tá. Amém. Prazer, né? Que prazer é louvar ao Senhor nesta manhã de domingo, de uma forma diferente, né? Diferente para mim, diferente para vocês também. A gente não está junto presencialmente, mas uma coisa maravilhosa é que o Espírito Santo que está em mim, está em você, está em todos nós. E o que nos une verdadeiramente é o Espírito Santo, é essa adoração em comum. Não importa estarmos em templos físicos, né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, e aonde estivermos em comunhão com Deus, Ele também vai estar presente, e eu tenho certeza que Ele está presente nesse momento. E como é bom adorar ao Senhor juntos, né? E eu vou cantar uma canção em adoração ao nosso Deus. Vamos nós. Jesus é melhor sim. Behold me.
Melhor riquezas e sós, muito mais do que pode ser. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor, sim, qualquer valor, amigo leal, na alegria e na dor, melhor do que tudo. Ele é pra mim melhor, muito mais bom amigo, enfim, pode ser. Mas do prefiro Jesus e servi-lo até mil vezes prefiro o meu Jesus. Amém. Como é bom servir ao nosso Deus. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, eu quero convidar vocês a lermos alguns versículos do Salmo 115. Nós vamos fazer uma leitura alternada e você pode agora desativar o seu microfone, quer dizer, ativar o seu microfone para a gente fazer essa leitura conforme nos foi proposto. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Irmãos, Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz.
Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, ouvidos, mas não mas ouvem. não ouvem, Tem nariz, nariz, tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Vós, Os que temeis ao Senhor, confiai no Ele é o Senhor. vosso auxílio, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Todos. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Então, agora eu passo a palavra para o Ministério de Louvor e nós vamos fazer isso que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos louvar ao Senhor.
Amém. Não há outro Deus igual ao nosso Senhor. Queridos, nós vamos ter o privilégio de ouvir mais uma vez a irmã Deise louvando ao nosso Deus. Deus abençoe, Deise. Amém. Como é grande o nosso Deus, né? Ele é o Rei do universo, o Criador de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. É o Deus Pai. Às vezes a gente fica um pouco assim temerosos porque diante dessa pandemia a gente pensa assim, cadê Deus, né? Na verdade, Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca deixou de nos assistir, mesmo a gente vendo os momentos difíceis, os momentos de tribulação. O nosso Deus está sempre conosco, porque o nosso Deus ele é poderoso, ele é o grande El Shaddai. E por mais de momentos difíceis que a gente esteja passando, Deus, ele é poderoso e ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Como pode me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Oh Deus, tão grande, com amor tão grande, muito além do que sonhei. Amor tão grande, e Deus tão grande, esse dia começou. Se você quiser também, você pode cantar essa música. Como pode me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado.
nosso Deus que um dia começou a obra e continua fazendo. Quero agradecer muito a oportunidade de estar em adoração com os irmãos. Muito obrigada, Felipe, pelo convite. É muito bom estar em comunhão e em adoração com os irmãos. Amém. 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 Nós que agradecemos o privilégio de estarmos juntos, né? Como corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus tão grande, com um amor tão grande, que enviou o seu único filho, seu filho primogênito, para morrer naquela cruz do Calvário, por nós, sendo falhos, tão pequenos, pecadores, mas agradecemos imensamente ao Senhor por essa graça imerecida, mas pela qual nós temos pleno acesso, total acesso ao Senhor. O véu que nos separava já não separa mais, Senhor. Muito obrigada porque podemos falar diretamente com o Senhor, porque temos liberdade de cultuar ao Senhor. Ó Deus, porque mesmo distantes fisicamente um do outro, nós temos o privilégio de estarmos juntos agora nesse momento, através desse canal, desse meio, Senhor. Louvamos o teu nome por isso, Senhor, porque nada pode impedir a nossa adoração, nada pode impedir o culto que só a ti é devido. E nós louvamos ao teu nome por isso. Pedimos as tuas ricas bênçãos, Senhor, para a vida de cada irmão meu, Senhor, que agora está cultuando o Senhor, que está ouvindo, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada um conforme as suas necessidades, ó Pai. Não deixa, Senhor, que esse período onde estamos afastados fisicamente, Senhor, enfraqueça a nossa fé, nos desvie dos teus caminhos, Senhor, mas que possamos ainda mais, Senhor, estar juntos do Senhor, que a nossa fé possa ainda estar mais fortalecida no Senhor, Deus. Ó Pai, também nós agora colocamos diante de Ti, nas Tuas mãos, a vida do Teu servo pastor. Ó Deus, usa o Teu servo conforme o Teu querer, que o Teu Santo Espírito tenha acesso livre, Senhor, às nossas mentes e aos nossos corações. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o pastor. Bom dia, irmãos. Vamos estarmos juntos, né, mais essa manhã, juntos mesmo que cada um, né, em seus lares. E queremos agradecer a Deise, né, ter participado hoje. Que Deus continue abençoando sua vida, Deise, abençoando sua família. Lembramos, né, de tantos momentos juntos, oramos, né, nesse início dos cultos, quantas vezes tivemos a oportunidade de cultuar ao Senhor juntos. Então, que Deus continue abençoando, né, sua vida, e um privilégio você estar aqui conosco nessa manhã. Irmãos, boas-vindas também a todos os outros irmãos, né? Posso dar uma olhada ali, vi, né, vários irmãos também, muitos outros que estão acompanhando também pelo YouTube. Vamos continuar orando, irmãos, para que o nosso retorno, né, para o culto presencial possa ser breve. Tenho acompanhado, né, diariamente, buscando as informações da nossa região, né? Porque a gente olha para o Brasil inteiro, a gente vê uma situação, mas nós estamos aqui na região dos lagos, né? Estamos aqui em Cabo Frio, São Pedro Aldeia, e nós precisamos ver a nossa realidade, né? Aqui da nossa região. E tenho percebido que tem tido uma pequena melhora. Eu peço aos irmãos que estejam orando, que imagino que se melhorar um pouquinho mais, a gente já vai poder retornar, né? Aos poucos, né? Retornar aos cultos. Vamos orar para que esse momento possa ser breve. Nós vamos meditar na palavra de Deus, o texto que está em Isaías 46, do versículo 9 até o versículo 13. Isaías 46, versículo 9 até o versículo 13. Eu vou ler e os irmãos poderão acompanhar a leitura, né, da palavra do Senhor, que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim, que anuncio desde o fim,
que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Porque assim o disse e assim acontecerá. Eu, o Senhor, determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. O versículo 9, vou ler aqui que diz, né? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor, e queremos pedir, ó Pai, que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações, por bondade e por misericórdia, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele fala da grandiosidade de Deus. Aqui, na minha versão, revista atualizada, no versículo 9, 2 vezes é mencionada, né, Deus falando, eu sou. Ele diz, eu sou. Uma referência, né, ao momento em que Deus chegou para Moisés, e Moisés perguntou, Senhor, se me falarem quem é que me enviou, o que devo responder? Ele fala assim, eu sou o que sou. O grande eu sou, né? Então, ele falou assim, falem para eles, o eu sou me enviou a vós. Esse eu sou é porque não tem como. Esse Deus é tão grande, tão poderoso, que não tem como mencionar qual é o nome, o que pode dar nome a esse Deus tão grandioso. Então, ele fala, eu sou o que sou. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a grandiosidade, o poder desse Deus. E na Bíblia, nós temos assim vários momentos em que pessoas, quando estiveram diante de um Deus tão poderoso, tiveram reações diferentes. Por exemplo, Isaías, quando ele viu a santidade de Deus, qual foi a reação dele? Isaías, quando viu Deus tão grande, tão poderoso, ele falou assim, ai de mim, eu estou perdido. Essa foi a reação de Isaías quando viu a santidade de Deus. A Bíblia nos fala que quando Pedro estava lá pescando, né? Deus fez aquele milagre, né? A pesca milagrosa. E quando Pedro viu, identificou que ali estava Jesus, que ali estava o Messias, que ali estava o Filho de Deus Todo-Poderoso, quando Pedro viu, qual foi a reação de Pedro? Se jogou no mar. A reação dele diante da identificação do Deus Todo-Poderoso foi se jogar no mar. Agora, a Bíblia nos fala de outros momentos em que as reações foram diferentes. Por exemplo, Jesus fez um milagre, curou uma pessoa, curou uma mulher que há muitos anos estava com possessão demoníaca. Qual foi a reação do povo? Sai da nossa cidade. E expulsaram Jesus da cidade. A pergunta nessa manhã, que eu gostaria de levar para os irmãos, é qual é a nossa reação quando nós olhamos para Deus, que é o Deus Todo-Poderoso? Qual deve ser a nossa reação? E eu creio que a nossa reação, irmãos, deve ser reação de adorar, de olhar para esse Deus e nos reverenciarmos diante do Senhor. O versículo 9, ele diz, né? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Não há outro. Eu sou Deus. Não há outro semelhante a mim. Quando nós olhamos, irmãos, voltando um pouquinho para Isaías 40, nos fala sobre esse Deus tão grandioso, versículo 12. Isaías 40, versículo 12, ele fala assim, quem mediu com o seu punho as águas?
a minha versão, né, eu gosto mais da versão revista atualizada, na revista atualizada ela diz assim, quem com a palma das mãos, da sua mão, concha da sua mão, quem com a concha mediu as águas. Esse texto nos fala, nos mostra, Deus ele é tão grande, que a Bíblia diz que as águas dos oceanos, as águas que existem, ele pega as águas e coloca todas elas assim, na concha da sua mão. Vocês imaginam o tamanho de um Deus, aqui de forma ilustrativa, né? O texto usa isso para ilustrar, porque a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Então, para a gente entender, ele fala assim, pega toda a água, todos os oceanos, todas as águas que existem, coloca na mão de Deus e fica lá na coxinha da mão dele, de tão grande que ele é. Aí, quando nós olhamos o versículo 12, ele diz assim, e tomou a medida dos céus a palmo. Ele mede a palmo. É como se... Aí a ilustração agora é outra, você pega os céus, pega o universo. O universo, irmãos, não temos, o ser humano não consegue ainda medir o universo. Algumas vezes falamos assim, que determinada estrela está a 1000 anos-luz. Aí, quando nós imaginamos, né, que a maior velocidade que o ser humano consegue calcular, imaginar, é a velocidade da luz. Aí a pessoa fala, olha, na maior velocidade que podemos alcançar, que é a velocidade da luz, que podemos alcançar, não, que podemos imaginar, que conhecemos que é a velocidade da luz, essa estrela, se sair aqui da Terra e você para chegar até essa estrela, nessa maior velocidade, que é a velocidade da luz, você vai ficar 1000 anos. E algumas vezes eles falam assim, 1 milhão de anos, milhares, dezenas de milhares de anos na velocidade da luz para você chegar e... Então, esse universo tão grandioso, aí fala assim, esse Deus, o Deus que nós servimos, ele é tão grande que ele pega o universo e mede no palmo. Assim, ó, o universo fica assim, no palmo, assim, ele pega o universo assim, ó, aqui, ó, tá aqui. O universo desse tamanho. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Quantas vezes eu fico imaginando, nós queremos, né, as coisas do nosso jeito, queremos da nossa maneira. Muitas vezes reclamamos por Deus porque o que a gente pediu não foi exatamente o que aconteceu. E nos esquecemos que esse nosso Deus que nós servimos é um Deus muito grandioso. É um Deus que seu poder transcende a tudo e a vontade dele é soberana. E nós não conseguimos compreender tudo o que é melhor para nós, nem os planos perfeitos de Deus. A Bíblia diz, né, que o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem como pedir. Muitas vezes nós pedimos algo que não é bom, nós imaginamos que seja bom, mas não é bom. E a Bíblia diz que esse Deus, ele é Deus muito grande. Ele diz que as águas são medidas na concha da sua mão, os céus são medidos a palmo. Aí, para mostrar essa grandiosidade desse Deus, continuando no versículo 12, ele diz assim, quem recolheu na terra a terça parte de um éfa, ele fala assim, você pega a terra, o éfa era uma forma de medida, que era uma caixinha. Aí você quer um éfa de farinha, aí aquela medida, né, aquela caixinha cheia de farinha. Um éfa você pegava, né, ali e enchia aquela caixinha na forma de medida. Aí fala que a terra, para Deus, é como se fosse aquela caixinha. Ele coloca dentro daquela caixinha de medir, de tão grandioso que é esse Deus. E como tudo é pequeno em relação a esse Deus tão grandioso. E aí continua ainda para mostrar a grandiosidade do nosso Deus, diz assim, pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão. Balança de precisão. A balança de precisão é aquela o quê? É aquela balança
que você mede pequenas coisas. Por exemplo, eu quero 1 grama, 2 gramas. Contar aqui um segredo para os irmãos aqui. Ainda bem que não tem ninguém vendo, não tem ninguém ouvindo. Somos só nós aqui. Eu só estou olhando aqui no meu celular que está aparecendo Carolina. Então, Carolina sabe disso. Algumas vezes, né, chega aquela sobremesa gostosa, aquela que a gente mais gosta, né? Aí aqui em casa nós somos 4. Aí como que a gente vai dividir? Aí algumas vezes, né? Ficou mais para um, ficou mais para outro. Aí eu vou lá, não, calma aí, não vai ficar todo mundo igualzinho. Aí eu vou lá e faço o quê? Pego a balança de precisão, tem uma balançazinha aqui, aí vai lá, aqui, ó, deu 100 gramas para cada um. Ó. Pudim gostoso, 100 gramas para um, 100 para outro, certinho. Aí por quê? Balança de precisão. Ela mede, ela pesa medidas pequenas. E a Bíblia, para dizer que Deus é tão grande, ele fala assim, Deus, ele pega a terra e mede na balança de precisão. Ou seja, assim, aquela coisa que dá 1 grama só, a terra para Deus, quando ele vai pesar, ele precisa usar a balança de precisão, que mede coisinhas, medidas pequenas, pesos menores. Por quê? Porque ele é muito grande. E esse Deus, irmãos, tão grandioso, qual deve ser a nossa reação? Eu imagino que talvez seja a reação parecida com a de Pedro. Pedro estava naquela hora lá, ele falou assim, como que eu vou? Esse Deus tão poderoso, ele olhou e falou assim, eu estou sem roupa, se jogou no mar. Eu imagino uma reação próxima à de Isaías, ai de mim, estou perdido. Misericórdia, eu sou pecador. A nossa reação, irmão, deve ser adorar esse Deus. Adorar esse Deus. E nos colocarmos diante, né, do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, como nós cantamos, né, nos hinos, né, que foram entoados aqui nessa manhã. Ainda aqui nesse Isaías 40, a Bíblia diz, no versículo 22, isso aqui é um texto muito importante, porque ele foi escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus. Então, há 2.700 anos atrás, onde as pessoas acreditavam que a Terra era quadrada, mas a Bíblia ela diz assim: Ele é o que está sentado sobre o globo da Terra, e mostra, né, que a Bíblia dizia que a Terra era redonda, enquanto que as pessoas acreditavam que era quadrada. Mas o que o texto está querendo dizer aqui é assim: Deus é tão grande que imagina eu, né? A gente sentar numa bola. Você pega uma bola de futebol, aí você vai e senta nela. Aí, ou seja, a bola é pequenininha, você é muito maior, você senta naquela bola. E a Bíblia diz que Deus, ele é tão grande, que a terra é uma pequena bolinha, onde ele pode se sentar. De tão grandioso que é esse Deus a quem servimos. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Na minha versão diz sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, mostra a grandiosidade desse Deus. Só que aí Deus mesmo pergunta no versículo 25. No versículo 25, Deus pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu seja igual? Deus pergunta: tem alguém para comparar? Tem alguém que possa ser dito assim: esse é parecido com Deus? Esse é igual a Deus? Aí Deus fala: não tem. Diz o santo: levantar os olhos, vede quem criou todas essas coisas. Quem criou tudo? E qual deve ser a nossa reação? A nossa reação deve ser adorar. Eu lembro, né, do hino, né? Exultai, exultai, vinde todos louvai. A Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Ou o hino Exaltado seja Deus. Tantos hinos, né, que falam, né, nos ensinam a exaltar, a louvar, a adorar, a reverenciar a esse Deus Todo-Poderoso. Qual deve ser a nossa reação? Adorar.
Mas, para a gente concluir, eu creio que tem uma outra reação. Além de adorar esse Deus, nós temos que confiar nele. Confiar. Porque esse Deus que cuida de tudo, que é grande e poderoso, e eu sirvo a esse Deus, ele é o meu Criador, ele é o Senhor da minha vida. Ele fez um plano para a salvação do mundo, através de Jesus. Eu aceitei Jesus, então eu sou um servo dele. E ele é tão grandioso, qual deve ser a minha reação? Confiar nele. Lembro de alguém que disse, né, uma frase assim: eu não sou dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Então, nós somos filhos do dono do mundo. Precisamos confiar nele. Vamos voltar a Isaías 46, versículo 9, nós vimos, né, que ele falou: eu sou Deus. Eu sou Deus. Agora, é importante, irmãos, que ele diz assim, no versículo 10, desde o princípio eu anuncio o que vai acontecer. Por que nós temos que, olhando para esse Deus, adorar e também confiar nele? Porque ele diz assim, desde o princípio eu anuncio o que vai acontecer. Podemos confiar nele, porque o que ele disse que ia acontecer, sempre aconteceu. E o que ele disse, o que ele disse e ainda não aconteceu, vai acontecer. Irmãos, existem mais de 300 profecias que falam sobre a vida de Jesus. Mais de 300, né? 332 profecias sobre o nascimento de Jesus. Irmãos, detalhes, coisas mínimas, todas elas aconteceram. A Bíblia diz, Jesus vai vir da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. A Bíblia diz, olha, o menino vai nascer em Belém. Vai nascer em Belém. Nasceu em Belém. A Bíblia diz, olha, vai nascer, o nascimento dele vai ser um milagre, porque ele vai nascer de uma mulher virgem. A Bíblia diz que foi assim que aconteceu. A Bíblia diz que lá no Velho Testamento, que quando o Messias, aquele que foi prometido, ele fosse nascer, a Bíblia diz em outro texto, outro livro, que ia ser um momento de matança de muitas crianças. Muitas crianças iam morrer naquele período da história. E assim aconteceu. A Bíblia diz, lá no Velho Testamento, que quando o Messias, no nascimento do Messias, ele seria necessário que ele fugisse para o Egito. E assim aconteceu. Ele fugiu para o Egito. A Bíblia diz que em determinado momento, o Messias ele ia entrar em Jerusalém e ele ia entrar de forma triunfante. E a Bíblia diz que ele ia entrar montado num pequeno animal, num animal humildezinho. E ele ia entrar, mas mesmo assim seria uma entrada triunfante. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Aí a Bíblia diz que ele seria traído por uma pessoa. Um dos seus ia trair. Está escrito lá no Velho Testamento. Judas, no Novo Testamento, traiu Jesus. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que Jesus seria vendido por 30 moedas. Não era 100, não era 3. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, uma profecia, diz que Jesus seria traído e diz que ele seria vendido por 30 moedas. Quando Judas foi trair Jesus, ofereceram a ele exatamente 30 moedas. Mas a Bíblia, irmãos, entra em detalhes sobre... Deus anuncia em detalhes e diz assim, olha, e essas 30 moedas serão devolvidas. Está escrito lá no Velho Testamento que as 30 moedas seriam devolvidas. E foi exatamente o que Judas fez. E eu só estou mencionando, irmãos, aqui 5, 10, sei lá, nem 10 profecias. São 332 profecias só mencionando Jesus. Coisas mínimas. Faltou falar, dentre tantas, que iam sortear a roupa de Jesus após a sua morte. E tantas outras que nenhum osso de Jesus seria quebrado.
chegar em determinado momento, assim, olha, vai lá, quebra um osso dele, quebra a perna dele lá, para que ele possa morrer e acabar logo antes que escureça. Mas não foi necessário. Aí a Bíblia diz, lá no Velho Testamento, que ele seria furado. E assim o fizeram. Então, irmãos, é um Deus que nós servimos. Ele fala assim, olha, desde o princípio, eu sou um Deus que desde o princípio, eu anuncio o que vai acontecer. Qual deve ser a nossa reação, irmão, diante de um Deus assim? Confiar nele. Confie em Deus. Confie no Senhor. Ele cuida da gente, ele cuida da sua igreja, ele cuida do seu povo. Ele não, Deus não está como, né, aquele filme, um bom filme, né? Deus não está morto. Deus não abandona, Deus não está abandonando a terra. Deus sabe o que está acontecendo. Deus não está alheio à situação da humanidade. Eu fiquei pensando, eu tenho pensado muito sobre essa pandemia, e essa noite, pensando nessa mensagem, eu falei, Senhor, o que a gente tem como humanidade para aprender com tudo isso? E eu fiquei vendo tantas coisas que nós temos que aprender. Aí eu fiquei imaginando, gente, o Brasil tem capacidade de produzir vacina, mas não consegue, porque as grandes empresas, elas não querem liberar a patente. Milhares e milhares de pessoas vão morrer, irmão, por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. A humanidade era para estar unida nesse momento, do tipo, olha, eu descobri como fazer essa vacina. Aqui, ó, está disponível para que quem conseguir fabricar essa vacina, é assim que se faz essa vacina. Vamos salvar as pessoas. Era para nós, para os seres humanos, se unirem para um ajudar o outro, mas não ficar brigando por causa de patente. Agora descobriu um remédio, né, que ajuda, e as pessoas que tomam esse remédio foi liberado aqui na Anvisa. As pessoas comprovadamente, cientificamente, conseguem melhorar. Mas aí eu vi que o valor que um comprimido desse é vendido lá nos Estados Unidos, trazendo aqui para o Brasil, são R$ 2.800 por uma dose desse remédio. Aí eu fiquei imaginando, se nós fôssemos uma humanidade unida, o que ia fazer? Olha, assim que faz esse remédio, todo mundo vai fazer. Ah lá, ajuda, quem é? Quais são os cientistas? Quem pode fazer? Mas não, sabe? Agora é a oportunidade de ganhar dinheiro. De ganhar. Essa empresa vai ficar rica porque ela descobriu esse remédio. O outro vai ficar, a empresa vai ganhar muito dinheiro porque ela descobriu como fazer essa vacina. Mas milhares e milhares de pessoas estão morrendo porque não querem compartilhar. Não, isso aí é a patente. Eu consegui isso. E eu fico imaginando, né, quanto nós temos que aprender como humanidade. Nós estamos fazendo muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Mas Deus, ele não está alheio a tudo que está acontecendo. E Deus, ele é perfeito e fará justiça perfeita. Deus fará justiça perfeita. Nós, muitas vezes, não sabemos como, não sabemos quando, mas ele fará justiça completa. Continuando aqui, para a gente terminar, Isaías 46. E no finalzinho do versículo 11, diz assim, eu o disse e eu também o cumprirei. Eu tomei o propósito e também executarei. Ouvi-me vós que sois obstinados de coração, que está longe da justiça, está longe do que está correto. E ele fala assim, faço chegar a minha justiça, e não estará longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. A nossa reação diante desse Deus Todo-Poderoso seja adorar, reverenciar, falar santo, 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 mas a nossa atitude também possa ser confiar. Eu confio em Deus. Esse nosso Deus merece confiança.
porque tudo que ele disse se cumpriu. E Deus, ele continua a cuidar de nós, mesmo que não, por algum momento, nós cheguemos a duvidar ou estejamos tristes, porque algumas vezes nós não queremos, não conseguimos que exatamente o que nós queremos aconteça. Mas Deus, ele é soberano, Criador dos céus e da terra. Feche seus olhos, se você estiver, e fale com o Senhor. Se você estiver na sua casa, onde você estiver nesse momento, ou participando desse culto, feche seus olhos e fale com o Senhor. Fala, Senhor, me abençoe, Senhor, para que eu possa adorar o Senhor. Para que eu possa declarar que Tu és santo, santo, santo. Obrigado que Tu és um Deus grandioso e que a minha atitude possa ser adorar o Senhor. Fala, Senhor, se por acaso, Senhor, tenho duvidado, ó Pai, em alguns momentos do Senhor. Senhor, abençoe para que eu possa confiar em Ti. Porque, ó Pai, todas as Tuas palavras se cumprem. A Tua palavra diz, ó Pai, que nenhuma pequena coisa será alterada da Tua palavra. Nem uma minúscula letra será tirada, mas tudo se cumprirá. Ó Pai, ajude-nos a confiar, ó Pai, no Senhor. E obrigado, porque sabemos que Tu tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos a Carolina, né, para a continuação. Temos glória, um grande Deus, seu Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus nos seu sangue por nós derramou. Herança dos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus com um preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, amém, amém. Possamos não apenas adorar, exultar ao nosso Deus, mas também confiar, foi o que aprendemos na mensagem de hoje, né, irmãos? Que possamos confiar nesse Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas e das nossas vidas. Queridos, foi muito bom estarmos juntos, cultuando o Senhor nessa manhã. Deus possa dar uma semana abençoada para cada um de vocês. Lembrando que na quinta-feira estaremos juntos por aqui, às 7 horas, para culto de oração e de estudo bíblico. Que Deus abençoe a todos, muitas saudades. Amém, amém. Fiquem na paz. Vamos ouvir o pós-lúdio.
Deus abençoe, irmãos.